Você recepcionar o bispo, a pastora Rubinete, na sua casa. Quem vem na minha casa hoje é o meu pastor, né? Não é assim? Não é assim? Aí a gente vai dar honra ao meu pastor, eu faço assim, né? A gente logo convidei um pastor que não era nem o meu pastor. Só porque amigo meu me deu uma oportunidade de Imperatriz, eu matei logo, foi 2 caipiras. Matei 2 caipiras, fez um cozidão ali, um negócio, e o pastor saiu com a pança arrochada. Agora o texto que nós lemos, irmãos, Solara Rosa, é interessante, me chama a atenção. A gente prega que me chama a atenção é que e já fecho aqui a Bíblia, já todas as vezes que Jesus ia na casa de alguém, alguma coisa diferente acontecia, não era assim? Se a gente for descrever todas as casas que Jesus foi, primeiro que o tempo não é suficiente, depois é necessário fazer uma vigília. Mas eu quero aqui destacar a primeira casa, uma das casas que Jesus foi esta casa. Jesus, os irmãos conhecem, por isso que eu já estou concluindo. Jesus olhou para cima e disse: olha, rapaz, desce depressa, porque hoje eu quero ir lá na tua casa. E Jesus, né, como nós, às vezes, alguns de nós que vamos na casa das pessoas, às vezes falar mal dos outros, fuxicar da vida alheia, não é assim? Eu vou falar, Jesus não é talvez como alguns crentes que eu conheço por ali, que vai na casa do outro para fuxicar a vida. Jesus, quando olha para cima, que diz para o cara descer depressa, e o cara desceu depressa, disse: hoje eu quero ir lá na tua casa. E quando Jesus foi na casa desse nosso personagem, a primeira coisa que que aconteceu foi depois Jesus falou e diz assim, apesar de eu estar na tua casa, Jesus disse assim: hoje há salvação nesta casa, porque todas as casas que Jesus vai, acontece o milagre. Nesta casa aqui do texto, houve o milagre da salvação. Uma certa vez, Jesus foi convidado em uma outra casa para estar presente, que foi a casa da festa do casamento lá em Caná da Galileia. Aleluia, eu estou dizendo para os irmãos que todas as casas que Jesus visita, que está presente, pode acontecer a tempestade, alguma coisa diferente, mas o que me inspira, pastor Hernildo, é que Jesus está na casa, e quando Jesus está na casa, o milagre tem que acontecer, porque quem está na casa agora, não é mais o bispo Carlos Sérgio, nem a pastora Rubinete. Quem está lá na tua casa, lá na minha casa, é Jesus de Nazaré. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então a casa que Jesus está, tem que acontecer milagre. Jesus lá na Caná da Galileia, a festa do casamento aconteceu. Os irmãos conhecem a história. Conhece muito bem a história. Faltou o vinho, e a mãe de Jesus ali se agoniou. Jesus deu uma palavra assim, que os teólogos dizem que foi assim meia grossa, que foi meia rosada, mas não importa, o importante é que Jesus estava na casa. E eu disse para os irmãos que quando Jesus está na casa, o milagre acontece, não é? E aí aconteceu aquela coisa toda, o vinho acabou, chamaram Jesus, Jesus te acalma. Aí Jesus, chegou a hora de Jesus, porque quando Jesus está dentro da minha casa e dentro da tua casa, o tempo agora, que a chave da tua casa não está mais no teu poderio, entenda bem, o comando da tua casa agora não está no meu comando, porque Jesus está dentro da casa. Então o tempo dele agir é dele, não é mais meu, o tempo é dele. Jesus olha
acontece, e os irmãos sabem a história, e a água se transforma em vinho, e o milagre aconteceu dentro da casa daquele casamento. E eu já concluo aqui, porque Jesus foi em uma outra casa. Eu estou dizendo 3 casas, mas tem tanta casa que Jesus visitou, e eu já vou concluir aqui. Em outra casa, aleluia, aconteceu um outro episódio assim, muito difícil para aquele pai de família. E nesta casa aqui, eu não vou dizer o personagem, você vai descobrir. Na medida que eu vou discorrendo o texto, a história, você já vai descobrir quem é o personagem. Jesus dirigiu uma outra casa, que quando Jesus estava próximo desta casa, bispo Carlos Sérgio, o dono desta casa se dirigiu até Jesus, e todo estava dizendo que a filha daquele cidadão estava morta. Todo mundo olhava para ele e dizia assim: olha, a tua filha está morta. Jesus, o personagem que eu não vou dizer o nome, a senha você descobre depois, aleluia. Aí o personagem se dirigiu a Jesus, e os dois se encontram, e o personagem disse: olha, todos estão dizendo que a minha filha está morta. Jesus olha para ele e diz assim: não, a tua filha não está morta, está morta para tu, está morta para tu, mas para mim a tua filha está dormindo, porque a Bíblia vai nos dizer, em João capítulo 11, Jesus olha em outra casa, aleluia, que tinha perdido o irmão, e tinha 2 irmãs agoniadas, porque o cidadão já estava com 4 dias morto, e Jesus chega naquela casa, e olha para aquelas cidadãs, e diz assim: olha, eu sou a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto, viverá. Então receba o teu milagre, porque Jesus está entrando na tua casa. Jesus nesta noite está entrando lá na tua casa. Eu tenho 2 minutos. Jesus está entrando lá na tua casa. Jesus está entrando, eu vou encerrar aqui. Alabassure. Jesus está entrando. Jesus sai do canal da Galileia, vai para a Judeia. E quando Jesus chega 5 horas da tarde, 6 horinhas da tarde, entra recepcionado por outra casa. E eu fecho aqui o negócio. Aleluia, eu estou dizendo para os irmãos que Jesus, quando chega na nossa casa, o milagre acontece. Só aqui você já percebeu que eu já dei 4 casas, e todas as casas que Jesus foi, o milagre aconteceu, transformou a água em vinho, aleluia, atendeu, ressuscitou o morto depois de 4 dias, e agora Jesus chega em uma outra casa, de tardezinha lá da Galileia, tarde já, mas o alvo de Jesus era passar pelaquela casa, porque ele queria alcançar, aleluia, um personagem que ele estava de olho. Jesus já estava de olho, mas quando Jesus chega naquela casa, que manda Jesus entrar, que Jesus é o hóspede, aleluia, de ilustre, aleluia, daquela casa, a sogra daquele cidadão ali, que Jesus estava atrás dele, adoeceu de uma febre altíssima, aleluia, aleluia. A Bíblia nos diz que muitos milagres durante a madrugada aconteceu naquela casa, e a sogra de Simão Pedro, que adoeceu, Jesus está dentro da casa. Pode até adoecer, pode até, aleluia, as panelas virar de cima para baixo, mas quando Jesus chega dentro da casa, aleluia, a sogra de Pedro, que estava com a febre altíssima, Jesus cura a sogra do cidadão, e a Bíblia diz que muitos enfermos chegaram naquela casa, e Jesus passou a noite inteira naquela casa, curando enfermos, libertando os cativos, porque Jesus é o que batiza, Jesus é o que salva, Jesus é o que liberta, Jesus é o médico dos médicos. Então saia daqui convicto, na certeza, porque aquilo que você deixou lá na tua
casa que precisa dar uma arrumada. Quem sabe, oxalá, que você chegue na tua casa, o milagre já aconteceu. Quantos creem nisso, levante a mão para dar glória ao nome de Jesus. Maravilha, glória a Deus. Forte. Jesus está na tua casa, glória a Deus.